Fala galera, paz do Senhor Jesus a todos vocês, que bom tê-lo aqui neste início de ano 2025, chegou e nós estamos agradecidos a Deus por ter você mais uma vez aqui comigo para aprender a palavra de Deus. Olha só, nós estamos iniciando esse ano, um desejo do meu coração é que você continue firme e constante, sempre abundante no trabalho do Senhor. E que alegria ter você novamente aqui. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Micael Henrique e todas as semanas, videoaula da EBD dos jovens como essa e também da EBD dos adultos. Fica ligado, se inscreve aí no canal, ative as notificações. Lembre sempre de curtir o vídeo, deixe as suas dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, porque nós estamos sempre interagindo com vocês aí através dos comentários. Pessoal, seguinte, nós vamos iniciar esse trimestre maravilhoso falando aí na revista dos jovens sobre o convite à verdadeira religião, que é o quê? Um convite a uma vida com Deus de forma autêntica, descrita na carta de Tiago, o meio-irmão de Jesus. E eu quero, aqui nessa lição 1, conforme está aí na thumb do vídeo, ó, um convite à autenticidade, eu vou deixar para vocês uma aula especial do curso de teologia. Você não precisa clicar em lugar nenhum, é só continuar assistindo esse vídeo, você vai acompanhar uma aula completa, extraordinária, sobre a carta de Tiago. Se você assistir essa aula, você vai ter um panorama, uma abertura de entendimento bem completo a respeito de tudo que nós vamos estudar ao longo desse trimestre. É uma aula mais longa, então você pode colocar aí na velocidade de reprodução 1,25 ou 1,5, você vai conseguir assistir tranquilo, ou você pode ir assistindo por etapas, mas vai valer muito a pena. Então aproveite esse conteúdo, deixe suas dúvidas, comentários, perguntas, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Fique com essa aula agora. Deus abençoe você. Até a próxima semana. Queridos, vamos à unidade 2 da nossa matéria Hebreus, Epístolas Gerais. Semana passada nós estudamos a carta aos Hebreus e hoje nós vamos para a famosa carta escrita por Tiago. Qual Tiago que escreveu? Quem será que é esse Tiago, o destinatário dessa carta? Quem são os crentes que foram alvos dessa carta? Já foi falado aí, ó, que o meio-irmão de Jesus escreveu, mas Maria não foi a Virgem Maria a vida toda. Jesus teve irmãos, teve irmãs. Como é que é esse negócio? Os irmãos e as irmãs seguiram Jesus? Será que creram em Jesus? São alguns pontos que nós vamos discutir e aprender aqui na aula dessa noite. O que eu queria já frisar com os irmãos a título de introdução da nossa aula? Os capítulos do nosso livro para a carta de Tiago são esses aqui, irmãos, ó. A obra e a igreja que Tiago vai escrever, autoria, data e local, também objetivo e conteúdo, a teologia da carta escrita por Tiago e, por fim, uma aplicação atual dessa carta. O que eu queria deixar bem claro com a classe? Nós não vamos diretamente seguir uma ordem dos capítulos do livro. Por quê? Porque tem vários pontos que são principais dessa carta e que eu queria pensar, refletir com vocês aqui na aula de hoje. E o primeiro ponto é o seguinte: quando nós falamos de cartas, de epístolas, Novo Testamento, depois de Jesus, quem é o personagem mais famoso, gente? Quem é o personagem mais famoso do Novo Testamento depois de Jesus?
que Hebreus é dele seriam 14, são muito profundas, sim ou não? São muito teológicas, sim ou não? São muito doutrinárias, sim ou não? Os principais ensinos do Evangelho depois de Jesus, quem ensinou foi Paulo. Agora, a gente vem ali, Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, nós vamos lendo as cartas de Paulo e vamos mergulhando naquilo que é chamado de ortodoxia. É chamado de quê, gente? Ortodoxia. O que é ortodoxia, pessoal? É o ensino correto. É o ensino que foi transmitido por Cristo e pelos apóstolos. É como se nós disséssemos que a doutrina do Evangelho, ela é ortodoxa. É a doutrina primária que foi ensinada. Agora, enquanto a ortodoxia é o ensino correto das coisas, nós temos a ortopraxia. Não, Micael, eu preciso decorar esses nomes? Não. Mas se você tiver uma caneta, anota aí no rodapé do seu livro, que é importante. O que é a ortopraxia? É quando eu recebo o ensino correto e vou passar a ter práticas corretas. Deixa eu fazer uma pergunta na prática aqui para vocês. Se eu não sei o que é certo e o que é errado, é possível eu fazer tudo certo? Porque eu não tenho conhecimento do que é certo e o que é errado. Agora, nós como cristãos, discípulos de Jesus, lendo a palavra de Deus, fazendo um curso teológico, vindo às aulas, frequentando os cultos de doutrina, de estudo, de ensino, de mentoria, o culto da palavra de Deus, nós estamos recebendo o ensino correto. Agora eu pergunto para vocês: para ser um cristão que glorifica a Deus e representa Cristo na sociedade, basta nós termos o ensino correto? E aí? Para sermos discípulos de Jesus, precisamos de um ensino correto? Sim ou não? Precisamos. Agora, é o suficiente na vida cristã conhecer os ensinos corretos? Por que não é o suficiente? Porque nós precisamos praticar. E é aí, amados, que entra a questão da ortopraxia. Bom, Micael, por que você está fazendo essa introdução? Porque enquanto as cartas paulinas, a carta aos Hebreus, enquanto todas essas cartas, elas são, e graças a Deus que nós temos elas, mas enquanto essas cartas, elas são absurdamente teológicas, a carta escrita por Tiago, gente, ela quase não tem teologia. Perceba que eu não disse que ela não tem, ela quase não tem. Ela é uma carta diferente, porque ela é uma carta voltada para a praticidade do Evangelho. Tiago está escrevendo para um povo que sabe o que é o correto, já tem o ensino ortodoxo, já receberam o Evangelho correto, agora eles precisam colocar em prática. Esse é o grande diferencial da carta escrita por Tiago.
ela não é muito teórica, ela não tem muitos ensinos na teoria, mas ela vai direcionar os crentes para aquilo que é a vida diária, para aquilo que é o Evangelho na prática. Por que é importante nós conhecermos Tiago? Porque nessa carta está a ética e a moral cristã para uma vida piedosa e sábia. Bom, Micael, mas Tiago só escreve o nome de Jesus 2 vezes na carta inteira. É verdade, é verdade. Mas se nós lermos todos os 5 capítulos, todos os versículos, nós vamos ver que tudo que Tiago está orientando nós praticarmos, primeiramente foi ensinado por Jesus. Então, apesar de não colocar toda hora Jesus disse, ele cita Jesus 2 vezes e coloca sempre os ensinamentos baseados nos sermões e nos ensinos de Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que a carta ela é tão pesada para alguns. Sabe a que sermão de Jesus que eu percebo que Tiago parece? O sermão da montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Parece que Tiago pegou o sermão da montanha. Então quer dizer que isso aqui é um ensinamento de Jesus para os crentes fiéis. Então vou escrever uma carta para os meus irmãos que estão dispersos, judeus que se converteram. Vou escrever uma carta para eles baseada no sermão da montanha. Parece que é isso que Tiago faz. Porque ele fala da fé, ele fala das obras, ele fala dos pobres, ele fala das riquezas, ele fala da aparência exterior como o interior apodrecido, ele fala da verdadeira religião, ele fala do socorro aos órfãos, às viúvas, aos necessitados. É muito, irmãos, assim a prática do Evangelho. É muito a prática do Evangelho descrita nesta carta. Agora, vamos avançar para alguns outros pontos. Olha só, a epístola, a carta que Tiago escreve, pelo fato dele não deixar claro qual Tiago ele é, quantos Tiagos aparecem no Novo Testamento, gente? 4, pelo menos 4 Tiagos. Então, pelo fato, e já a gente vai apresentar as opções, pelo fato dele não deixar claro que Tiago ele é, demorou um pouco, aí um breve período de tempo, para que a igreja cristã aceitasse essa carta como uma carta inspirada pelo Espírito Santo, que é aquilo que nós chamamos de canonicidade. Nós aprendemos na aula passada todas as regras, os atributos que eram utilizados para que um livro fosse considerado inspirado pelo Espírito Santo. E graças a Deus, apesar de demorar alguns anos, apesar de ter um pouco de resistência, a carta escrita por Tiago, ela entrou na Bíblia Sagrada, ela foi considerada pela igreja como uma carta inspirada pelo Espírito Santo. Por que eu fiz questão de colocar aqui no slide a visão de Lutero da carta? E é um grande debate, é legal. Gente, o que é que Tiago diz, vocês devem lembrar, sobre a fé e as obras? Falem para mim, por favor, o que é que ele diz? Sobre fé e obras, o que é que Tiago escreve? Que a fé sem obras é morta. Aí ele diz: me mostre a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Vamos pensar uma coisa? Se nós não conhecermos a cultura bíblica, parece ou não parece que Tiago está contradizendo Paulo? Porque Paulo diz em Romanos capítulo 5 que a salvação é recebida somente pela
fé. Paulo chega a dizer, lá em Efésios 2, 8 em diante, que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas ela é um dom gratuito de Deus. Ô Micael, como que eu tomo posse então desse presente que a graça divina liberou para mim, que é a salvação? Através da fé. Paulo, irmãos, o assunto principal de Paulo é a justificação pela fé. Ninguém merece ser justificado pelas obras, mas pela fé em Jesus nós fomos declarados justos. Agora vem Tiago e diz: me mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras. A fé sem obras é morta. Se nós não conhecermos o contexto, parece que eles estão se contradizendo, mas não estão. Mas eu acho que a fé nos leva até Jesus e as obras até os céus. Legal esse comentário, irmão Paulo. Agora vamos lá. O que nós precisamos compreender, irmãos? E compreendendo todo o cenário, nós entendemos o que está acontecendo aí. Quando Lutero fez a tradução da Bíblia, Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego, para o alemão, ele disse que Tiago era uma carta que podia ficar fora, que Tiago estava contradizendo Paulo, mas ele não tirou, ele colocou por último. Ele não teve, graças a Deus, a audácia de tirar Tiago da Bíblia. Ele coloca depois de Apocalipse, porque ele considera que ele ficou em dúvida com essa questão da fé e das obras. Agora, gente, vamos entender o contexto, pessoal. A maioria dos escritos de Paulo eram para as igrejas, sim ou não? Sim. E a maioria dos crentes pensavam que eram salvos pelas obras. E o Espírito Santo inspira Paulo para deixar muito claro que a salvação não era através das obras, mas pela fé em Cristo Jesus. E aí os escritos de Paulo vão provar que, uma vez que a pessoa se arrepende dos seus pecados e entrega a vida para Cristo, e o Espírito Santo passa a morar nela, ela aí sim vai começar a praticar boas obras. Então, através do ensino de Paulo, nós vemos que o cristão não deveria praticar as obras para ser salvo, mas ele as pratica porque ele é um salvo em Cristo Jesus. Quando Tiago vai escrever, Tiago está escrevendo para um público completamente oposto, antagônico, ao contrário de Paulo. Olha Tiago capítulo 1, versículo 1, o que diz? Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Por que é que ele fala 12 tribos, classe? Porque ele está escrevendo para o povo que era de sangue israelita. Ele está escrevendo para judeus. Qual é o povo que foi dividido em 12 tribos? O povo judeu, o povo de Israel. Olha o que ele está mostrando. Eu estou escrevendo para um público cristão, mas é um público que é ex-judeu. Eles se converteram do judaísmo para o cristianismo. Gente, e o que é que eles aprendiam no judaísmo? Que a salvação tinha que ser através das obras. O povo judeu entendia que era pelos sacrifícios, pelos holocaustos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eles chegariam aos céus. E agora Tiago vai mostrar o seguinte: olha pessoal, ei pessoal, vocês têm sim que praticar as boas obras, mas não é para que elas os salvem, mas para que elas testifiquem a fé em Jesus que vocês têm e testifiquem que vocês são pessoas
salvas. Irmão Micael, eu conheço gente que aceitou Jesus, desceu as águas, mas não tem boas obras. Ele pode frequentar a igreja, mas não é um salvo. Irmão Micael, então quer dizer que são as minhas boas obras que vão me garantir o céu? Não, são as boas obras que provam que nós estamos indo para o céu. Elas são, amados irmãos, elas são a evidência, elas são os resultados, o fruto de que nós vamos morar no céu. Elas não são o meio, porque Jesus disse: eu sou a porta. Também disse que era o caminho, e também disse que é a salvação. Então quer dizer que o início, o meio e o fim da salvação é só Jesus Cristo. Agora, qual é a prova aqui na terra que eu estou indo para o céu? Minha carteirinha de membro de uma denominação? A minha presença no domingo à noite? A minha prova, segundo Tiago, de que eu tenho a fé em Cristo de verdade, a fé verdadeira, é que eu tenho as boas obras. Sabe o que é que Tiago está condenando? Uma fé morta. Sabe o que é que Tiago chega a escrever aqui na sua carta? Vocês creem que Deus existe? Diga amém. Você crê que Deus existe? Amém? Amém. Também os demônios creem. Parece duro, né? Tiago diz assim: vocês creem na existência de Deus? Aleluia, irmão Tiago, eu creio na existência de Deus. Pois é, os demônios também creem. E aí ele chega a dizer assim, ó: os demônios creem e estremecem. Ou seja, não basta eu dizer: eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus existe, eu creio que Jesus veio à terra, eu creio que eu vou morar no céu. Top de linha. E o que isso manifesta na nossa vida prática? Não, Miguel, não consigo demonstrar isso na prática, não. É porque a nossa fé é morta. Quando a nossa fé é viva no Cristo vivo, e nós estamos indo para a vida eterna, a nossa fé não é morta. As nossas obras, elas vão dando testemunho da nossa fé. Amém, meus irmãos? Então vamos avançar. Já citamos aí também que a carta é para as tribos dispersas. Gente, tribos dispersas eram judeus, se converteram e estavam morando dispersos, fora de Israel. Não é disperso no sentido de espiritualmente dormindo. Igual a gente fala às vezes, a pessoa estava dispersa, a pessoa estava boiando, a pessoa estava desligada, desatenta. Não é disperso nesse sentido. É disperso no sentido de fora de Israel. Vamos seguir. Capítulo 2, autoria, data e local. Olha aí, amados. São pelo menos quantos Tiagos no Novo Testamento? 4. Pelo menos 4. Página 73, se vocês quiserem olhar aí. O primeiro Tiago que aparece no Novo Testamento é o Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão do apóstolo João. É irmão do apóstolo João. Esse Tiago aqui também é chamado de Tiago o Maior. A Bíblia diz que ele e João eram pescadores, eram bastante nervosos, porque foram apelidados de filho de Boanerges. Eles eram sanguíneos, igual Pedro, eles eram animados. E aí, graças a Deus, a boa obra de Jesus, o João se tornou o apóstolo do amor. Olha como que muda, né, irmãos? Quando recebe Jesus, até a personalidade muda. Então, aparece esse que é o primeiro Tiago, que é o filho de Zebedeu. Gente, por que é que fica difícil sustentar que esse Tiago apóstolo escreveu a carta? Porque segundo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a mando de Herodes, o Tiago, irmão de João, morreu ao
Ele era um dos líderes da igreja em Jerusalém e ele morreu decapitado. Bom, Micael, em que ano isso? Por volta do ano 40 a 45 da era cristã. 40 a 45. O apóstolo João, Tiago, irmão de João, morreu decapitado. Agora, vamos seguir para os próximos. O outro, irmãos, é pouco conhecido, viu? Pouco conhecido, que é o Tiago, filho de um camarada chamado Alfeu, que também foi apelidado de Lebeu em algumas traduções. Esse camarada aí, ele também é um Tiago que aparece e também é um dos 12 apóstolos. Bom, Micael, eu nunca ouvi falar desse Tiago, mas está na lista dos apóstolos. É só nós lermos Mateus capítulo 15, só nós lermos lá Mateus capítulo 10, Marcos 15. Nas listas dos apóstolos aparece o Tiago, filho de Alfeu, que é chamado de Tiago menor. Por quê? Segundo a história, ele era o mais novo de idade dos 12 e ele também era o mais baixo em estatura. Então esse Tiago é chamado de Tiago o menor. Olha que detalhe interessante, irmãos. Ele aparece como filho do Alfeu e da Maria do Novo Testamento. Esse Alfeu e essa Maria é um casal importante. Por quê? Porque essa Maria é irmã da Maria, mãe de Jesus. Quer dizer que esse Tiago, filho de Alfeu, e Jesus eram primos. Então eram primos de Jesus, apóstolo também. O outro Tiago que aparece é o Tiago, pai de Judas. É o Judas Iscariotes? Não. É o Judas Tadeu. Judas Tadeu. A igreja católica fala mais dele do que nós. São Judas Tadeu. Tem até acho que um bairro aqui, né? Na cidade acho que tem um bairro. Esse aqui, irmãos, esse Judas Tadeu foi um dos 12 discípulos também. Foi um dos 12. Perceba como que muitas vezes nós não lembramos os nomes dos 12 apóstolos. São dois Tiago e dois Judas. Exatamente. Aí, esse Tiago aqui, ele é o pai, é o outro Tiago que aparece, tá? É o pai do Judas Tadeu. Então, o pai de um dos apóstolos pode ser um dos escritores da carta. E por fim, aparece o Tiago, que é chamado em Gálatas 1,19 de meio-irmão de quem? Meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão, gente? Por que meio-irmão? Porque Jesus não foi gerado por José. Foi gerado, foi o Espírito Santo quem cobriu Maria lá com a virtude, com o poder do Altíssimo, e Maria gerou. Então José é o pai adotivo. Possivelmente esse Tiago aqui, ele era filho de José e Maria. E as possibilidades de escrita da carta vão ficar com Tiago, meio-irmão de Jesus, que não era apóstolo, não foi apóstolo. Ele se converteu depois, a Bíblia diz. O texto sagrado de Marcos 6:3 e João 7:5 dizem que os irmãos e as irmãs de Jesus não criam nele. Olha
Os irmãos e as irmãs de Jesus, a princípio, não acreditaram que ele era o Messias, não criam nele. Posteriormente, eles se convertem, e é muito provável que o escritor dessa carta seja o Tiago, meio-irmão de Jesus. Por quê? Porque as duas opções é ele e o Tiago, maior irmão de João. Mas o Tiago havia sido morto a fio da espada a mão de Herodes. Então, queridos, a igreja, os pais apostólicos, a patrística, como a gente sempre ensina na teologia, os primeiros pastores, depois dos 12 apóstolos, depois do apóstolo Paulo, ali por volta do ano 100, 150, até o historiador judeu Flávio José, eles concordam que o Tiago que escreveu essa carta é o Tiago, meio-irmão de Jesus. Bom, Micael, e por que ele não escreveu isso na carta? Por que ele não fez questão disso? Porque, irmãos, é provável que ele não queria trazer para si uma honra que não lhe pertencia. Hoje nós enxergamos ele como alguém que foi honrado por Deus, sim ou não? Ele escreveu uma carta do Novo Testamento. Mas você imaginemos a vergonha dele, a tristeza de coração dele, de haver perdido a oportunidade de ter caminhado com o Messias, que era seu irmão. E existe algum estudo sobre por que no começo eles não criam ele, depois vieram? Bom, Vivaldo, o porquê deles não crerem é o mesmo porquê da maioria dos judeus. É pelo fato de aguardarem o Messias político, pelo fato de aguardarem o Messias que os libertaria do jugo de Roma, um Messias que iria trazer o reino físico de Deus para a terra e não o reino espiritual. Pelo fato de esperarem um Messias que iria solucionar todos os problemas físicos da humanidade. E como judeus que eram, eles tinham essa esperança. E aí vem o Messias, o irmão deles, que nasceu em Belém da Judéia, uma das menores cidades de Israel, cresceu em Nazaré, uma aldeia desprezada, que a gente sabe que havia aquele contexto, pode vir algo bom de Nazaré, Nazaré não tem nada que preste, na Galileia ainda, mas Jesus era mais velho que eles. Exatamente. Jesus era o primogênito. Agora, o fato deles não crerem está justamente na mesma pauta da maioria dos judeus. Buscaram uma mãe, porque a mãe, com certeza, falava, não, esse aqui era Jesus. E eles não acreditaram na mãe, então. Né? Exatamente. O texto bíblico, irmãos, chega a dizer que o texto de Marcos 6 e 3, que eles ficavam escandalizados por causa de Jesus. Por que isso, irmãos? Porque Jesus contradizia o Messias político que os judeus esperavam. Ele quebrava um monte de regra, né? Curava no sábado. Exatamente. Irmãos, a parte da lei, a parte cerimonial, a parte rígida da lei, Jesus, para salvar uma vida, para perdoar o pecador, para libertar o endemoniado, Jesus muitas vezes, entre aspas, quebrou a lei na concepção deles. Então eles diziam, como que pode ser esse o Messias? Olha o que ele está fazendo, ele come e bebe com publicanos, ele come e bebe com pecadores, ele conversa com samaritana. Para eles era um escândalo. Para eles era um escândalo. Ainda mais o sábado, né? Que era sagrado para eles. Exatamente. Agora, o que é que eles não entendiam? E Jesus explica depois que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado foi feito para que o homem tenha um período de pausa. Porque o homem não deve viver para trabalhar, ele deve trabalhar para sobreviver. É
para ele escrever essa carta, o povo judeu convertido ao cristianismo, ele era líder de alguma igreja? Então, é aí que vem agora o Marcelo, muito bem colocado. O que acontece, irmãos? Ele se converte após a ressurreição de Cristo. Tiago, meu irmão de Jesus, se converteu e começou a desfrutar da comunhão dos apóstolos, certamente por ser meio irmão de Jesus. Então o pessoal respeitava ele, criou-se uma admiração. E a Bíblia vai mostrar em Atos capítulo 15, no primeiro concílio da igreja, na primeira grande reunião da igreja em Jerusalém, para debater o que eles iriam guardar da lei ou não. Quem é o pastor da igreja de Jerusalém? Tiago, meu irmão de Jesus. A graça de Deus alcançou ele, que não quis crer a primeiro momento, salvou, transformou, moldou ele um cristão verdadeiro, e ele se tornou o pastor da igreja de Jerusalém. Por que isso, queridos irmãos? Classe. Porque Jesus deu uma ordem para os apóstolos: vocês não é para ficarem em Jerusalém, não era para os 12 ficarem em Jerusalém. Mas alguém tem que pastorear essa igreja. Sim ou não? Olha, Jesus mandou a gente viajar, pregar o evangelho, fundar a igreja, ganhar alma, espalhar a igreja no mundo inteiro. Tá, e os 3.000, 5.000 crentes que aceitou Jesus aqui nos 2 primeiros dias de culto, quem vai pastorear esse povo? Tem alguém. Tiago, meu irmão de Jesus. Ele se torna o líder da igreja em Jerusalém. Quando nós lemos Atos 15, que ali se decide aqueles 3 pontos do concílio, por volta do ano 48 da era cristã: não vai comer carne sacrificada a ídolos, vai se abster do consumo de sangue, e vai se abster dos pecados sexuais, da imoralidade. Quando eles fazem o debate ali e decidem isso, quem crava o martelo, quem assina a confissão de fé da igreja, é o pastor Tiago, meu irmão de Jesus. Então, glória a Deus por isso. Ele se converteu, se tornou um discípulo fiel, um seguidor fiel de Cristo Jesus. E aí, queridos, a data que foi escrita também corrobora para que tenha sido ele. Por quê? Essa carta aqui, ela foi redigida aí entre os anos 45 e 48 depois de Cristo, da era cristã. Por que, irmã, que não foi depois? Porque senão tinha sido citado o concílio de Jerusalém. E não foi antes, e aí está uma prova que não foi Tiago, irmão de João, porque se tivesse sido ele, tinha que ter escrito antes do ano 40. E as datas são entre 45 e 48 depois de Cristo. Então, a maior probabilidade de escrita é o Tiago, meio irmão de Jesus. Fica claro isso? Amém? Bom, Micael, ele era irmão de Jesus? Era. Mas em Gálatas ele se coloca como meio irmão, por causa dessa questão de José ser o pai adotivo. E o lugar, irmãos? E o lugar da escrita? Como ele era o pastor da igreja de Jerusalém, ele provavelmente escreve dali, da capital, Jerusalém, é que ele escreve e envia essa carta para os judeus convertidos que estavam espalhados pelo mundo. Vamos seguir, capítulo 3, objetivo e conteúdo da carta. Gente, olha só, eu gostei demais dessa definição aqui do autor do livro. Por quê? Ele coloca que a carta de Tiago, ela é como um memorando, ou como um jornal matinal para a vida dos crentes. Olha isso. Tem alguém aqui que tem costume de assistir jornal de manhã? Tem alguém que assiste cedinho? Tem alguém? Graças a Deus. Tem alguém que
abre as notícias no celular pela manhã? Tem alguém? Previsão do tempo? Não é notícia mesmo. Alguns, quem é mais conectado ao município, ao país, ao estado, abre as declarações oficiais da República, do estado que mora, do município que reside. Quem é mais conectado nessas questões abre todos os dias para ver ali as notícias. E geralmente, irmãos, isso é comprovado em pesquisa, aquilo que nós vemos, aquilo que nós o quê? Ouvimos e pensamos, geralmente, aquilo que vemos, ouvimos e pensamos, nas 2 primeiras horas do dia, vão conduzir o nosso cérebro durante todo aquele dia. Geralmente isso acontece. Geralmente isso ocorre. É por isso que você vai estudar para uma prova, um concurso, etc. O que os professores concurseiros ensinam? Levanta, toma um cafezão para dar aquela animada e estuda. Quem está querendo cuidar da saúde, o que o pessoal da saúde ensina? Levanta, troca, joga uma água na cara, quem quiser tomar um cafezão e vai fazer uma atividade física. Por quê, irmãos? Porque é comprovado que aquilo que se faz nas 2 primeiras horas influencia o dia todo. O que os estudiosos falam da carta de Tiago? Gente, isso é muito tremendo. Eles dizem o seguinte: olha, essa carta foi escrita para ser o jornal da manhã do cristão. Ou seja, levantei, obrigado, meu Deus, por mais um dia. Vou ler a carta de Tiago. Por que isso? Porque ali está a prática correta de todos os ensinos para uma vida cristã abençoada. E aí eles dizem que é como se aquilo estivesse ali como um manual de instruções para a vida, e você lê a carta e você fala: pronto, agora eu estou pronto para mais um dia. Por quê? Porque eu preciso demonstrar minha fé, eu preciso mostrar que eu creio em Deus, eu não posso desanimar na jornada, as provações estão aí para me fazer melhor, estão aí para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha só, se eu estou em uma situação difícil financeira, eu estou contextualizando a carta de Tiago para uma leitura atual. Se eu estou numa situação difícil financeira, eu preciso me manter fiel para que Deus mostre aqui a sua providência. Olha, Deus me enriqueceu, então eu não posso desprezar o pobre. Olha, se eu sou um patrão, eu tenho que tratar bem o colaborador. Olha, se eu sou um colaborador, eu tenho que trabalhar com o meu patrão como se eu estivesse trabalhando para Deus. Olha, eu estou percebendo que eu não estou sábio nessa área da minha vida. Eu devo orar a Deus e pedir sabedoria, porque Deus dá sabedoria. Esses são os versículos da carta que Tiago escreveu. Se você nunca leu, leia depois, você vai perceber. O que eu fiz aqui agora é só uma contextualização prática da carta de Tiago para a gente no dia a dia. São esses pontos que ele escreve. Irmãos, o crente acorda pela manhã, lê um negócio desse. Você acha que ele vai chegar atrasado no serviço? Não vai. Porque ele leu o manual ali, o manual fala: você tem que trabalhar com o teu patrão como você trabalha com Deus. Opa! Bom, Micael, e se eu sou o patrão? Eu acabei de ler aqui que eu tenho que tratar o meu empregado como Deus trata os seus filhos. Opa! Perceba, irmãos, que são conselhos práticos e riquíssimos, e que se toda a humanidade, e aí tem um porém, né? Não adianta a gente querer essas atitudes de quem não serve a Deus, porque a mesma coisa de querer vida em quem está morto.
Agora, quem está vivo deve mostrar na prática a vida que recebeu de Deus. Ah, Mônica, eu sou crente fiel, eu sou crente cheio do Espírito Santo, eu sou crente fervoroso, olha, eu estou crente em milagres, eu estou crente no mover de Deus. Maravilha, maravilha. E esses pontozinhos aí da vida cristã, como é que está? Como estamos? Tiago chega a dizer assim, ó, quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, é um pecado de omissão. Nós sempre ficamos muito arrependidos por cometer pecados de forma direta. Olha, eu fiquei irado, não podia. Nossa, Deus fala que quando fica irado não pode pecar. Olha, nós estou com ódio no coração daquela pessoa, daquela situação. Olha só, nossa, errei aqui, desobedeci a Deus. Nossa, fiz isso. A gente sempre fica arrependido pelo que fez. Você já orou arrependido pelo que você não fez e podia ter feito? Que é um pecado de omissão? Eu gosto de um verso de Davi, não lembro agora exatamente, acho que é no Salmo 84, que Davi faz uma oração a Deus dizendo assim: Senhor, perdoa os meus pecados ocultos. Que pecados são esses? Pecados que a gente comete e não percebe que cometeu, e muitas vezes cometemos. Já citei aqui para vocês, quem aqui anda de moto? Levanta a mão, por favor. Se tiver um carro atravessado no meio da rua, você não vê, o que vai acontecer? Ou Deus faz o milagre de fazer a moto flutuar, ou o galho desaparecer, ou de bike, ou então o motoqueiro vai capotar. E se Deus não guardar, é perigoso até morrer. Aí passa eu lá, na beira do galho. Nossa, esse galho não podia estar ali. Ai, não tira. Olha o tamanho desse buraco, às vezes é na beira da nossa casa. Ô Micael, mas eu não tenho asfalto, não tenho picho, tá bom. Mas põe uma pedra, pendura um galho de árvore lá para alguém ver que tem uma cratera ali, né? Muita gente faz isso aqui na cidade. Tem um buraco e ele consegue tampar, coloca um galho de árvore, pelo menos para sinalizar. Não são coisinhas assim que alguém olha e fala: isso é uma bobeira. São muitas vezes pecados de omissão que nós cometemos. Quer ver outra coisa? Você está lá na fila, aí chega uma senhorinha de 90 anos, o açougueiro atende ela, não te atende, você fica bravo. A gente fica bravo. Como é que pode? Furar minha fila, estou aqui faz 2 horas, onde já se viu? Não. E aí a coisa vai agravando mais, que eu estou lembrando aqui daquele texto de Jesus lá, depois de ressurreto, que ele fala assim para os discípulos: olha, eu estou muito contente, vou ficar muito feliz no reino do meu Pai, porque vocês me viram nu e me vestiram, hein? Vocês me viram com fome e me deram de comer. Vocês me viram com sede e mataram minha sede com água. Vocês me viram com frio e me deram uma coberta. Mas Jesus, que loucura é essa? Nós nunca vimos o Senhor assim. Pois é, mas quando você faz para um dos meus pequeninos, você fez para mim. Vale glória a Deus. Agora vai valer misericórdia. Porque quando não faz a um dos pequeninos, não fez por ele. Sabe o que o proverbista escreve em Provérbios? Que quem dá aos necessitados empresta a Deus, e ele não deve nada para ninguém. Amém? Alguém ia fazer um comentário, pergunta aí? Sim. Fala assim, quando a gente já você prega a palavra, se você não fazer um convite de alguém ali, se aquela pessoa morrer,
Eu não creio. Porque, é legal essa colocação do Rogério, por quê? Ele está falando da prática do apelo. Da prática do apelo no final das pregações, se a pessoa quer aceitar Jesus. Por que eu não creio que o peso de uma alma recai sobre o pregador, o pastor, se ele não fizer o apelo e a pessoa não se arrepender? Primeiro, a prática do apelo não é uma prática da igreja no Novo Testamento. Eles não faziam o apelo. A Bíblia diz que os crentes eram os não crentes que se arrependiam e pediam para aceitar Jesus. Eram os descrentes que pediam para aceitar Jesus. Segundo, não é o pregador e o pastor que convence o pecador do pecado, do Espírito Santo. Agora, vamos deixar um ponto claro aqui. Uma pessoa que vai ao culto, ouve a pregação da palavra, ela pode se arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Cristo sem levantar a mão e ir à frente. Micael, como é que pode? Exatamente. Porque a Bíblia diz que quem gera fé no coração da pessoa é a pregação da palavra. E quem convence ela do pecado é o Espírito. Aonde que vai aparecer o problema, Rogério? Onde vai aparecer o problema? A pessoa foi no culto, não quis levantar a mão, ninguém fez apelo, ela não veio para frente, mas ela começou a frequentar os cultos. Ela começou a frequentar. E ela está mostrando que ela quer ser um discípulo de Jesus. Agora a igreja local tem a responsabilidade de discipular essa pessoa para que ela faça a confissão pública. Porque Jesus diz: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Quem negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Quando é que essa pessoa vai levantar a mão e fazer a confissão pública? Se ela não fez no dia que se arrependeu, no dia do batismo nas águas. O problema e o perigo está na pessoa que pode até ter levantado a mão e ido à frente e recebido a oração, mas não quer descer as águas porque tem vergonha do Evangelho. Não quer descer as águas porque quer ficar com um pé no mundo e outro na igreja. Aí esses a Bíblia chama de tímidos, lá em Apocalipse. Esses estão negando Jesus diante dos homens, e aí eles serão negados diante do Pai. Agora, o que ocorre, irmãos? Durante muitos anos, eu até sei falar para vocês, é do século XIX para cá, porque foi o grande avivalista Charles Finney que começou a fazer a prática do apelo no final dos cultos. Desde que o apelo seja um apelo bíblico, é legal que se faça, é bom, é muito bom, e nós devemos fazer. Bom, Micael, o que você está dizendo com o apelo bíblico? Não é aquele negócio de catar no braço do visitante e falar assim: vamos lá na frente, vamos lá na frente. Irmãos, isso é oração de tolo. Ou alguém, ou eu como pregador digo assim: cadê você que está visitando? No final do culto, aí só a pessoa levanta a mão, no meio de 100 irmãos. Aí fala: vem aqui, deixa a igreja orar por você. Você quer ir morar no céu? É lógico que a pessoa quer ir morar no céu. Então vem aqui na frente, você quer ir morar no céu. Irmão, me perdoe a brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Se o Satanás estiver no culto e você perguntar quem quer ir morar no céu, é só vir na frente, ele vai vir na frente também. Ele não é bobo? Ele fala: o quê, rapaz? Não quer dizer que para morar no céu, sonha aí e receber uma oração? Estou dentro. Então, na hora de fazer o apelo, e nós como a maioria de denominações pentecostais, as denominações pentecostais têm esse bom costume, que é uma bênção, mas deve ser feito de forma bíblica. Bom, Micael, o que é um apelo bíblico? Cadê você que Jesus falou com você? Você quer mudar de vida?
Você está arrependido dos seus pecados? Você quer que Deus te perdoe? Você quer começar uma nova vida? Você quer começar uma nova história? Você quer que Deus te liberte daquilo que você não consegue se libertar? Você quer que Deus mude a tua história? Que Deus tire as coisas que não prestam? Coloque a presença dEle, a paz, o amor dEle? Aí sim, irmãos. Aí se a pessoa vier na frente, você pode ter certeza que ela está ciente do que ela está fazendo. Agora, no movimento emocional, chamar a pessoa só para vir na frente e receber uma oração, não é sinal de verdadeira confissão. Aconteceu comigo lá em Pernambuco. Estava fazendo um convite, né? E tinha um esposo de uma irmã. Ela fazia tempo que ela estava orando para Deus salvar. Aí ele estava lá no finalzinho. Aí eu chamei o nome de ninguém, né? Perguntei quem queria aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida. E ele falou dentro dele lá, depois eu fiquei sabendo. Se ele chamar o meu nome, eu vou. Ele disse que quando ele falou isso aí, eu peguei o nome dele. Olha, ele levantou lá. Irmãos, eu presenciei uma vez no culto, o pregador, na hora que estava convidando as pessoas, fazendo um apelo bem bíblico, igual nós citamos aqui agora, ele, no meio da oração, ele falou o nome do visitante. E depois ele foi perguntado: você falou o nome da pessoa que aceitou Jesus lá? Ele falou: não sei nem como é que chama. E ele falou o nome do rapaz: fulano, o Senhor te chama. No meio da oração, assim, ele estava ali: Senhor, convence essa alma, o Senhor muda essa vida, e vem à frente, você que está arrependido dos seus pecados. Fulano, o Senhor te chama. E continuou orando. Ao camarada foi lá diante do altar, que foi esse caso, falou o nome da pessoa, e totalmente ali levado, inspirado pelo Espírito Santo. Então, queridos, o que nós vemos aqui? O que nós vemos? Tiago fazendo produzindo, escrevendo, sendo inspirado pelo Espírito para redigir essa carta, ele vai dar conselhos que, se nós meditarmos, eu não digo que você lê a carta de Tiago todas as manhãs, não é isso, porque a Bíblia não é só a carta de Tiago. A Bíblia toda pode ser lida, meditada e colocada em prática. Agora, são conselhos que, se nós carregarmos para a nossa vida diária, nós seremos discípulos mais parecidos com Jesus. Amém? Olha só, alguns temas principais: as provações. Tiago também fala da fé, da perseverança, da vigilância com a língua. É um dos poucos escritores da Bíblia que tratam desse assunto, dizendo que a língua, ela pode bem dizer e mal dizer, abençoar e amaldiçoar. E ele vai dizer que a língua é como uma fagulha, uma pequena fagulha que é lançada numa floresta. E ali, irmão, se cair no meio de uma mata, de um lugar que está seco, uma fagulha ali, um fogo, por menor que seja, o que acontece? Incendeia tudo. Tiago vai usar essa linguagem para falar sobre a língua, e ele também vai falar sobre a questão da sabedoria. Irmãos, eu queria aproveitar para lembrá-los acerca desse ponto aqui da sabedoria. Olhem para cá, por favor. Na Bíblia, eu disse aonde? Na Bíblia. Conhecimento e sabedoria, na maioria das vezes, são duas coisas distintas, duas coisas separadas. Por que isso? Tiago diz o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a
Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quer dizer que eu só vou orar pedindo sabedoria para Deus se eu reconhecer que não tem. Você quer ver o primeiro ponto de sabedoria? Humildade. Bom, Micael, humildade não é andar rasgado, sapato furado, nada disso. Tem muita gente que anda assim e é desumilde. Isso, o pessoal confunde, né, irmão Paulo? Pobreza com humildade. Irmãos, tem muitas pessoas financeiramente ricas, humildes. Da mesma forma que tem rico, ignorante, arrogante, soberbo. Tem muita gente na pobreza que é humilde, mas também tem muita gente na pobreza que é arrogante. Então, o que define a humildade não é a condição financeira, o estado social. A humildade nada mais é do que a capacidade de reconhecer as suas limitações e as capacidades do outro que nós não temos. Lembra quando Jesus diz: quem quer ser o maior no meu reino, que seja o... Então a humildade perante Deus é o fato de nós reconhecermos: olha, eu não sei, isso eu não sei, olha, isso eu não entendo, mas tal pessoa entende, olha, isso eu não sou bom, eu não domino isso, mas fulano domina. Então a humildade passa muito por isso. E aí Tiago diz: se eu não sou sábio, tem que orar e pedir para Deus. Agora, se eu dobro os meus joelhos e digo: Deus, me dá sabedoria nisso aqui, o que eu estou dizendo? Deus, eu não sou sábio, eu reconheço, Senhor, a minha falta de sabedoria. E aí Tiago diz que Ele vai nos dar a sabedoria. Quer dizer que sabedoria vem do céu, vem do alto. Então a sabedoria é um dom de Deus. Bom, Micael, mas tem a sabedoria popular que os antigos esperam. Exato, existe. Aqui nós estamos falando, irmãos, da sabedoria para as questões práticas do dia a dia e principalmente da vida cristã. Agora, o profeta Oséias diz, lá no capítulo 4, verso número 6, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. E aí, versículo seguinte, Oséias disse assim: porque vós não quisestes me conhecer, porque vocês não quiseram conhecer a minha lei, eu farei que não conheço a vós, nem os vossos filhos. Ou seja, Deus está dizendo: o conhecimento vocês tinham e têm a obrigação de buscar. Bom, Micael, eu estou lendo a Bíblia, o que eu preciso? Conhecimento ou sabedoria? Os dois. Nós podemos dizer que o conhecimento é na horizontal e a sabedoria Perfeito. na vertical. O conhecimento, irmãos, nós precisamos aqui, na horizontal, na área humana, na interpretação do texto, na língua portuguesa. Opa, aqui tem uma vírgula, é uma pausa, aqui tem um ponto, vai começar outro versículo. Olha, aqui é uma pergunta, não é uma afirmação. Essas coisas são conhecimento. Olha, a cultura da época era assim, aquela igreja vivia assim. Essas coisas são conhecimento. Você pode orar 24 horas por dia, Deus não vai revelar para ninguém aquilo que faz parte do conhecimento, porque o conhecimento é a obrigação nossa buscá-lo, e graças a Deus vocês estão aqui fazendo isso. Glória a Deus. Agora, bom, Micael, eu queria ler o versículo e extrair uma lição para o meu dia de hoje, para o meu dia a dia. Eu levantei, eu creio que esse dia vai ser uma bênção. Eu estou lendo o texto aqui e eu queria que Deus falasse comigo para me colocar esse texto bíblico em prática hoje, ajudar as pessoas com essa palavra hoje. Aí entra a sabedoria. Então, irmãos, são duas coisas distintas.
Tiago vai deixar isso muito claro. Muito claro. Agora, é interessante. Por quê? Por quê? Antes de falar, Tiago 3,17, vou ler para vocês. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Pura. Ou seja, olha, eu sou sábio, mas as coisas que eu falo e que eu ensino não estão de acordo com o Evangelho, não estão de acordo com a palavra de Deus, não estão de acordo com o que Cristo ensinou. Essa sabedoria não é pura. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, traz paz, ela é moderada, ela é tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Quem é sábio perante Deus não usa dois pesos e duas medidas, julga todas as coisas iguais, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quer dizer, irmãos, que a sabedoria do alto, ela só pode ser realmente manifesta, e é por isso que vem do alto e não vem para todos, vem para os salvos. É uma sabedoria que nos faz parecidos nas atitudes com Jesus. É uma sabedoria que vem para mostrar não o eu, mas para revelar Cristo através da minha vida. Então, a sabedoria, ela vem para isso. Amém, queridos? Vamos avançar. Olha só, nós temos aqui 4 pontos fundamentais da carta de Tiago que, se nós considerarmos, vai ficar mais fácil a interpretação. Ela é uma exortação pastoral, por quê? Parece um pastor aconselhando a igreja, parece um pastor redirecionando uma igreja nos caminhos corretos, parece que é um pastor sentado ali com os membros e dizendo: olha, sobre isso nós temos que agir assim, isso aqui Jesus agia dessa forma, olha, esse comportamento nós não podemos ter. Parece isso, uma exortação pastoral. Depois, a carta também, ela tem, irmãos, essa característica: desprendimento de estrutura. O que é isso, irmãos? A gente gosta de ler um livro que tem começo, meio e fim. Não é gostoso, irmãos, ouvir uma pregação que tem começo, meio e fim? Você entra na história, você entende, você compreende, parece que você está ali visualizando aquilo. O que nós precisamos entender? Alguns livros da Bíblia, e a carta de Tiago é uma, elas não são cronológicas. Não é uma história que começa no capítulo 1, vai para o capítulo 2, o meio está no 3 e o fim está lá no 5. Não, são conselhos práticos. Imagine você dizendo assim: eu vou escrever uma carta para um filho meu agora, e nessa carta eu não vou narrar como é que está a minha vida, eu vou só dar uns conselhos para ele, só os conselhos para ele viver. Aí a gente coloca lá: 1. Seja temente a Deus. Aí você vai embora, larga a carta ali. Não é uma história, é um manual. Aí no outro dia, Deus coloca no teu coração ali: vou dar o segundo conselho para o meu filho hoje. Trabalhe bastante, seja honesto. E aí você vai embora. Vai para o trabalho, vai para a igreja. Aí você chega lá no culto, Deus falou com você sobre oração. Aí você fala: nossa, eu vou dar o terceiro conselho aqui para o meu filho. Ore bastante a Deus por isso. Percebe? A carta de Tiago foi redigida dessa forma. Não é que ele sentou ali, pegou a pena e o Espírito Santo foi 20 horas escrevendo: meu Deus do céu, Espírito Santo, calma aí que eu estou com dor na mão. Não foi assim. É um
conjunto de conselhos para o dia a dia. É por isso que você está lendo, eu estou com o Tiago aberto aqui, ó. No capítulo 4, versículos 3 ao 17, ele fala sobre os projetos humanos. Em que sentido? Que nós não devemos ficar acreditando 100% na nossa agenda e na nossa programação. Ele diz aqui o seguinte: olha, vocês dizem um para o outro, amanhã eu vou lá, eu dou a minha palavra que eu vou lá, é certeza que eu vou estar lá. E aí o que ele diz? Não é que é pecado ou errado o crente fazer compromisso, nada disso, na verdade é o correto. Mas ele diz que nós devemos pronunciar da seguinte forma: se Deus quiser, se Deus permitir, se for a vontade de Deus, amanhã eu irei, eu farei, eu trabalharei, mostrando o quê? Que os projetos humanos muitas vezes podem falhar. Os projetos humanos, irmãos, caem por terra. Quem aqui gosta de agenda? Fala para mim, quem gosta? Você tem hora para acordar, aí até tal hora você escova os dentes, se troca, aí tal hora você já sai para um compromisso. Tem alguém aqui que é assim? Tem gente que é assim? Eu particularmente sou uma pessoa assim. Por exemplo, pode acontecer, mas é provável que nunca aconteça, a não ser que seja a vontade de Deus, que vocês cheguem aqui um dia e eu já não esteja aqui na sala. É muito difícil. O meu hábito é sair de casa 5 para 7 para estar aqui 7 horas. Às vezes um ou outro irmão chega 7:05, 7:06, eu já estou aqui. Foi uma ou duas vezes que alguns irmãos chegaram e tiveram que esperar ali fora eu chegar. Mas por que isso? Isso aí é da personalidade de cada um, não é nem que é certo nem que é errado. Mas eu particularmente tenho esse negócio. Eu vou começar então o trabalho aqui às 6 da manhã, até às 9 eu já fiz isso, até às 1 eu já fiz isso, 3 horas eu vou fazer isso, vou acabar às 4:30, aí das 4:30 às 5 horas eu vou fazer isso. É de cada um isso aí. É da personalidade de cada pessoa. Agora, o que Tiago deixa muito claro, e gente que leva tudo na agenda assim, igual eu e alguns irmãos que fazem isso, sofre quando Deus muda a nossa pauta. Você diz, eu vou fazer isso, vou soltar lá por onde anda aquele serviço e tal. Aí Deus vem e fala, calma aí que hoje vai ser diferente. Então, dois barrigos, traz a tudo. Calma aí, meu filho, que hoje você vai receber uma ligação do irmão que está precisando. Calma aí que você vai ter que dar uma parada para orar por alguém. Calma aí que você vai ter um imprevisto. Então, irmãos, é isso que Tiago está mostrando. Agora, olha o detalhe. Ele fala disso. A hora que ele termina de falar disso, ele já fala: quem sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver um assunto com o outro. E aí a gente vem lendo lá, Giovana, os livros do Antigo Testamento, são história atrás de história, a história da história. Olha que você cai aqui em Tiago, você fala, rapaz, esse Tiago era muito doido. Parece que não tem pé nem cabeça, porque, irmãos, não é um livro histórico, é um livro de conselhos. Amém? Você ia falar? Deu um branco agora. Já, senhor Leandro, acontece. Sim, pastor Micael, se chama cronograma, né? Lá na igreja, Cronograma. ele trabalha em cima de cronograma. Exatamente. Eu tenho um caderno lá, tudo que eu tenho que fazer de dia por dia. Está tudo ali anotado, tudo ali. Se atrasar, o gráfico faz assim o gráfico. E o outro dia vira sobrecarrega, né? Exatamente. Irmãos, olha só. Então não há uma estrutura específica na carta de Tiago. Quando você for ler, lembra desse detalhe que vai facilitar a sua interpretação. Terceiro ponto. O livro, a carta de Tiago, ela é cheia, irmãos,
de metáforas e de ilustrações. Tiago trabalha muito com as metáforas e com as ilustrações. Um exemplo disso, deixa eu pegar aqui para ler para vocês o versículo, é a questão da língua, que nós já falamos, que ela é como um fogo. Ele cita essa questão da língua ser como um fogo. Ele também vai fazer uso dessas expressões, dessa linguagem de metáforas, de símbolos. Por quê? Porque o povo judeu, claro que o povo convertido a Cristo, mas era de sangue judaico, israelita, os judeus, um dos maiores métodos de ensino e aprendizagem deles eram as ilustrações. Lembram das parábolas de Jesus? Eram metáforas, eram ilustrações. Então é por isso que ele vai fazer uso dessa linguagem. E por fim, ele utiliza algumas fontes para escrever. O que é usar uma fonte, gente? O que é usar uma fonte? Aqui no livro, muitas vezes o escritor coloca assim, segundo fulano de tal, e aí cita uma frase daquele autor. Já perceberam isso? Amém? Amém? Isso é citação de fonte. Por exemplo, eu não posso pegar uma frase de uma pessoa e dizer que foi eu que inventei. Isso é arrogância. Estou roubando a fala de alguém. Estou roubando a ideia de alguém. Micael, e se eu não souber quem escreveu? Eu coloco entre aspas. Se eu estou escrevendo, eu coloco entre aspas e autor desconhecido. Se eu vou citar uma frase de uma pregação que não é minha, eu não posso dizer que ela é minha. Se eu ouvir alguém pregar, ouvir alguém falar, mas eu não queria citar o autor, você pode até não citar o autor, mas você tem que deixar claro: olha, irmãos, eu gosto muito de uma frase que um pregador diz, gosto muito de uma fala de um escritor, de um historiador, de um teólogo. Você não precisa diretamente gastar tempo citando quem escreveu ou quem falou, mas se a frase não é minha e nem sua, nós não podemos roubar a ideia de alguém. Quando nós vamos escrever um livro, e eu creio que Deus pode capacitar muitos de vocês para isso, que estão aqui aprendendo, se eu e você fizermos uma citação sem colocar o autor, o nosso livro pode ser proibido de circular no país, por cometer o crime de plágio, de cópia. Estamos copiando o que alguém escreveu, o que alguém falou. Então, isso é um detalhe importante. E olha como que isso é legal. Até a Bíblia tem citações. E Tiago, na sua carta, ele faz também algumas citações que são de Jesus. Nós temos versículos de Tiago bastante parecidos com o de Pedro e de Paulo. Nós temos versículos de Tiago, como o escritor colocou aqui, parecidos com escritores dos pais da igreja, lá no início da igreja, escritores que não são inseridos na Bíblia, mas que fizeram escritos legais e bonitos sobre a fé. Por exemplo, São Clemente, há citação na carta de Tiago. Então, isso também é importante. Nós vamos estudar aqui na unidade 4 sobre a epístola de Judas. A epístola de Judas, que não é o Judas Iscariotes, Judas faz uma citação do livro apócrifo de Enoque. Tem um versículo em Judas que é do livro de Enoque. Bom, Micael, por que ele no português não está lá? Citação retirada desse livro. Porque, irmãos, quando o livro foi escrito, o público primário já sabia que aquilo era uma citação. Eles já sabiam. E nós somos o público secundário do texto bíblico. Nós não somos o grupo
É por isso que nós precisamos estudar e buscar o conhecimento, para entender o que foi escrito lá para os coríntios, para os gálatas, para os judeus dispersos, o que nós podemos aprender com isso também. Amém? Que hora que é aí, por favor? 5 para as 9. Vamos lá. Capítulo 4, gente. A teologia da carta. Quem aqui lembra que eu disse lá na introdução da aula que a carta de Tiago quase não tem teologia? Quem lembra disso? Eu usei a palavra quase de propósito. Por quê? Não é pelo fato de ser uma carta prática que esta carta não contenha um pouco de teologia. Ela pode não ser um tratado teológico como a carta de Paulo aos Romanos, ou Efésios, por exemplo. Mas nos textos bíblicos de Tiago, tem muito ensino teológico, sim. Quer ver um exemplo? A doutrina chamada deontologia. Quem aqui já ouviu falar? Deontologia. Que doutrina é essa, irmãos? Essa doutrina é pouco conhecida. Por quê? Porque ela também é chamada de teologia apenas. Nós costumamos dizer que teologia é um estudo de... Vamos lá, gente. Teologia é um estudo de... Teologia estudo. Então, a teologia é um estudo de Deus, o Deus que se revelou, da palavra que Deus quis revelar aos homens, certo? Mas quando nós vamos estudar a pessoa do Deus Pai, a pessoa de Deus especificamente, é chamado na teologia de deontologia. E essa doutrina aparece em Tiago. Quer ver um versículo? Tiago 1, versículo 17. Tem alguém que está com a Bíblia aí para ler? Ou quiser pegar no smartphone? Vou pedir para alguém ler para o professor ganhar um fôlego aqui. Tiago 1, 17, por favor. Quem pode ler? Olha aí, irmãos, descendo do Pai das luzes, que não muda. Em outra tradução também diz que nele, no Pai das luzes, não há mudança, nem sombra de variação. Que doutrina é essa, gente? A imutabilidade de Deus. Um Deus que não muda. Irmãos, nós somos imutáveis? De jeito nenhum. Porque nós temos que mudar todo santo. Agora, Deus precisa melhorar? Deus precisa ser melhor amanhã do que foi hoje? Deus precisa ser mais bom do que foi ontem? Ele é imutável, e essa doutrina aparece aqui na epístola de Tiago. É uma doutrina fundamental aí da teologia bíblica, da teologia cristã. A imutabilidade de Deus, ele não muda. Outra doutrina que Tiago trabalha é a escatologia, que é a nossa matéria do mês que vem. Vocês estão animados? Mês de março, nosso estudo é escatologia. Vamos começar, se não me falha a memória, dia 31 agora de fevereiro, na última terça-feira. Vamos começar escatologia. Na última terça de... Não, opa! Misericórdia, irmãos! 28. É que eu estou no último dia do mês na cabeça, e aí, mas fevereiro é 28, no máximo 29, né? Perdoe. Dia 28 de fevereiro, é isso mesmo? A última terça do mês, vamos começar aí escatologia.
Irmão Micael, o Tiago fala de escatologia? Fala. Por quê? Porque ele diz que o juízo do céu virá sobre os injustos. O juízo virá sobre aqueles que blasfemam e que abandonam Deus. E o juízo está às portas. Tiago 5, versículo de número 9. Outro ponto que Tiago trabalha, que é teológico, a fé e as obras, já comentamos. A ortodoxia, o ensino correto, a ortopraxia, a prática correta, já comentamos. Outro ponto da teologia que Tiago trabalha é a autoridade da lei. Por quê, irmãos? Muitos crentes, olha só, irmãos, o ser humano sempre buscou os extremos. Sempre buscou o quê? Extremos. Uns diziam, tem que guardar a lei, senão vai ser condenado. Outros diziam, se eu levantar a mão, aceitar Jesus, acabou, não preciso obedecer a mais nada, que eu já estou salvo. Esses dois grupos que existem até hoje, os legalistas e os liberalistas. Não, aceitou Jesus, pode viver do jeito que quiser, que teu nome está escrito no livro da vida e sai do céu. Teologia liberal. E o ensino extremista. Olha, se você não guardar isso, olha, se você não obedecer esse dia, se você comer isso, deixar de comer aquilo, olha, é o outro lado, são os extremos. E aí, olha, se você estiver aqui, você vai para o céu, se estiver lá, você vai para o inferno, olha, se estiver lá, você vai se estiver aqui, você vai para o céu, se estiver lá, você vai para o inferno. São os extremos. O ser humano sempre buscou os extremos. E no tempo da Bíblia não era diferente. Muitos diziam assim, ó, eu sou salvo, então não tenho que obedecer mandamento nenhum. Se eu já sou salvo, eu posso pegar toda a lei de Deus e jogar no lixo, acabou. Eu não preciso amar ninguém, não preciso respeitar ninguém, porque eu já estou salvo. Tinha esse grupo. E aí o que Tiago vai deixar claro para eles? Que a lei divina, irmãos, não entenda a lei aqui como a lei de Moisés. Entenda a lei como toda a Escritura. A lei divina foi deixada, Paulo escreve lá em 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo para a nossa edificação, correção e ensino, para a nossa vida cristã ser aprimorada cada vez mais na presença de Deus. Então tinha um povo, ó, quer ver outro ponto aqui? Não, a Bíblia é muito boa, a Bíblia é uma bênção, mas não é tudo que está escrito aí que é verdade, não. A Bíblia é muita coisa aí, não, esses milagres, essas curas, essas coisas sobrenaturais, isso aí não aconteceu não, é só uma ilustração. A teologia liberal faz isso hoje. A teologia liberal faz isso hoje. E aí, irmãos, está desprezando o valor que Deus dá às Escrituras e o valor que ela tem para as nossas vidas. Tiago vai trabalhar isso, mostrando que a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa. Outro ponto, a ética cristã. Tiago vai nessa linha de aconselhamento, e aí é uma questão teológica. Por quê? Porque ele vai estabelecer que quem quer andar com Cristo, quem quer ser um discípulo de Cristo, não pode viver conforme a sua própria ética, o seu conjunto de valores e princípios, mas sim baseado nos valores e princípios de Cristo, em uma ética que não foi o homem que estabeleceu, mas foi Cristo quem estabeleceu. E aí é por conta disso que ele fala de tratar as pessoas bem, de não ficar tratando melhor quem é importante e desprezando as pessoas socialmente desfavorecidas.
Tiago chega a falar aqui: vocês aí, vocês estão recebendo bem, vocês estão aplaudindo, vocês estão abrindo a casa para os magistrados, os juízes, os importantes, e os pobres e as viúvas vocês estão chutando para hoje. E aí ele fala que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Então, é uma questão teológica também na carta de Tiago. Depois ele fala da sabedoria, que nós já comentamos, e também da pobreza e da riqueza. Irmãos, em termos teológicos, Jesus também falou da pobreza e da riqueza, sim ou não? Sim. Jesus disse que é impossível o rico entrar nos céus? Não. Jesus disse que será mais difícil. Quão difícil, Jesus disse, é para o rico entrar no reino dos céus. Vamos entender isso de uma vez por todas? Jesus chamou muitas pessoas ricas para segui-lo, sim ou não? Sim. Fala para mim um exemplo. Nicodemos, José de Arimateia, Mateus, Zaqueu, eram pessoas financeiramente muito abastadas na época. E o próprio Mateus virou até apóstolo, escritor de um dos relatos evangelísticos. Agora, o que é que Jesus condena em Mateus 6? E depois ele condena quando ali o jovem rico fica triste e vai embora triste, que Jesus mandou ele vender tudo que tinha e dar aos pobres. O que é que Jesus condena? Jesus condena o apego, o amor, o coração nas riquezas. Perceba que Paulo escreve que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os. Ele não disse que o dinheiro é a raiz, mas o amor ao dinheiro. O que o Evangelho nos ensina, meus amados? O que o Evangelho de Cristo nos ensina? Que os bens, o dinheiro, as riquezas, as coisas desse mundo, elas são terrenas, elas são passageiras. E por conta disso, nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas, nos bens. Porque os bens, a traça e a ferrugem consomem. Os ladrões vêm e roubam. Então, o que Jesus está ensinando é: você pode ter os bens, você pode ter as riquezas, mas as riquezas não podem ter vocês. Vocês devem dominar sobre elas e não podem ser dominados por elas. Depois Paulo vai ensinar que tudo que Deus coloca nas nossas mãos é porque nós devemos ser mordomos. O que o mordomo faz numa casa? Ele cuida, ele administra. O mordomo pode ficar super apegado com aquelas coisas? De jeito nenhum. Porque a qualquer dia o dono da casa pode mandar o mordomo embora. Ó, querido, obrigado pelo seu serviço, está aqui o que eu te devo. Procura outra casa aí para você ser mordomo, que aqui você não é mordomo mais. Irmãos, nós somos administradores. E aí nós vamos aprender com a Bíblia que se Deus nos dá muito para administrar, é para que nós tenhamos para repartir com os outros. Ele me reparte com ele, porque quando ele sai para comer o lanche, ele reparte com a mulher que está no meu canal. É verdade. E não é nem por dieta, meu irmão, é por amor mesmo, é por amor. Gastar mesmo que tem. Irmãos, a Bíblia dá um nome para isso aí. E o nome é avareza. Uma coisa é a pessoa ser pé no chão. Uma coisa é a pessoa não ser desperdiçadora do que Deus está lhe dando.
Porque da mesma forma que Deus condena o avarento, Deus também condena o pródigo. Sabe o que é pródigo? Irmãos, filho pródigo não é o pecador. A palavra pródigo significa aquele que desperdiça tudo que foi lhe dado. A palavra pródigo significa alguém que gasta tudo sem juízo. Então, do mesmo jeito que Deus condena o avarento, Deus também condena o pródigo, aquele que não valoriza o que Deus lhe permite ter. Agora, uma coisa é fato. Eu conheci um cara, ele morreu, ele andava com 3 correntes, ele andava com um pescoço de 70 mil, ele andava num custo de 30 mil. Ele saía da casa dele 6 horas da manhã, 5 meses se trancava de casa, não saia mais. Por medo de ser roubado. Olha aí. Então, irmãos, são exemplos de uma administração dos bens muito equivocada. Muito equivocada. Era tão difícil o judeu abrir mão da sua riqueza, porque no judaísmo, para eles, quanto mais riqueza, mais abençoado está. Exatamente. Quer ver a prova disso, irmãos? Os amigos de Jó, o próprio Jó. A cultura judaica acreditava que se a pessoa era rica, Deus estava abençoando. Se a pessoa era pobre, a pessoa devia estar em pecado. E hoje tem culturas evangélicas pregando isso. Não é cultura, posso dizer. Na verdade é uma heresia, né? É uma heresia. Chega a ser uma heresia, porque a doutrina bíblica mostra, Tiago vai dizer, que muitas vezes Deus vai deixar a gente passar provações. E às vezes provações financeiras. Agora, irmão, uma coisa é fato. Se a gente ficar apertado por ficar gastando sem poder, por ficar comprando o que não precisa, fazendo arte, a gente vai orar e Deus lá do trono vai fazer assim, ó, se vira, dá teu pulo, se vira aí. Agora, se o próprio Deus permitir nós passarmos uma provação financeira, você pode descansar em paz. Tá cuidando. Você pode descansar em paz. Uma pergunta, mudando o contexto um pouco, por exemplo, tem um patrão crente, ele subtrai o dia de trabalhista do empregado, que a lei trabalhista mostrando que era dura aqui no Brasil. Sim. O Brasil é um país campeão de ação trabalhista. Exatamente. Como que fica essa história? Por exemplo, Fica que esse patrão vai para a igreja, mas não é um crente. por exemplo, subtrai hora e tantos outros benefícios que o empregado tem por lei. Aí o empregado da justiça, ele não presta por lei. Ele quer ela frente, isso presta. Mauro, foi muito bom o senhor fazer esse Eu vou fazer essa comentário. pergunta depois. Foi muito boa essa pergunta, por quê, irmão? Está cheio hoje em dia, cara. Foi muito boa a pergunta, porque a Bíblia diz que nós não devemos levar outros irmãos na justiça. Certo. Agora, o que é que Paulo diz? Em casos religiosos. Como assim? Em casos religiosos, situações de igreja, um crente não deve levar o outro na justiça de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por mais errado que o outro irmão esteja, nós não devemos levá-lo ao fórum se é uma questão Trabalhista. de igreja, se é uma questão de Bíblia. Por exemplo, um irmão me envergonhou, inventou uma calúnia de mim lá na igreja, falou que eu fiz isso e eu não fiz. Olha, falaram que eu não oro e eu oro. Olha, falaram que me viram passeando 3 horas da manhã com uma pessoa, não era eu. Nessas questões, a Bíblia disse que tem que ser resolvido igreja. Por exemplo, uma pessoa fala mal de mim e é uma mentira. Exato. Então eu tenho que chamar no canto e resolver isso. Não levar para A Bíblia diz, Jesus ensina Mateus 17, chama a pessoa, conversa.
Pessoa não se arrepende, chama 2 ou 3 testemunhas e conversa. Pessoa não quer resolver, entrega na mão de Deus. Acabou. Não tem que levar situações de igreja para a justiça. Paulo deixou isso muito claro. Agora, questões de trabalho são outra coisa. Por exemplo, O Micael, empreendedor, contrata o irmão Joãozinho, colaborador. Eu não chego no trabalho assim, ó, a paz do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus, e hoje eu vou lhe dizer o que você tem que fazer. Às 8 você vai começar aqui a aplicar isso. Às 9, às 9 você vai desenhar esse quadrinho. Não tem nada disso. Tem nada disso, irmão. Tem nada disso. Miguel, não pode falar para esse Senhor, se o patrão for crente, você pode até falar. Só que você tem que entender que como colaborador ou como patrão, tem hora para entrar, hora para sair, o salário do dia combinado, o valor que foi combinado. Se tem hora extra, tem que pagar. Se é combinado o banco de hora, tem que dar o banco de hora. Se foi, tem que depositar o fundo de garantia. Por quê, irmãos? Porque tem muita gente, lobo com cara de ovelha, que é patrão, sugando os outros para se escondendo atrás da Bíblia para subtrair os direitos do outro irmão que trabalha junto. Tem? Isso tem. E também tem, e aí eu vou falar que tem até mais, viu? Tem até mais. Funcionários, colaboradores, crentes, que porque o patrão é crente, quer aproveitar. Por exemplo, Eu conheço, e é antiético falar onde, porque não vou falar, nem que vale, mas eu conheço crente de muitos anos de igreja que não chega um dia no horário do trabalho. por exemplo, Não chega um dia. a pessoa que vai trabalhar na empresa, é lei, tem que registrar na hora. O patrão registra, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e aí? Como fica? O direito está sendo lesado. Exatamente. O único caso aí, irmão Haroldo, o único caso aí é, por exemplo, os nossos casos que trabalhamos autônomo. Ou comissionado. Isso, a pessoa que é autônoma, irmãos, é autônomo ou comissionado, prestador de serviço, na hora de assumir o trabalho, o patrão fala, ó, não tem registro. É comissão, é produção, ou é diarista. Nós não registramos. Você está disposto a pegar o trabalho? Estou. Você concorda? Concordo. Aí acabou. Porque também tem os irmãos. Os irmãos sem vergonha? Que falam assim, eu aceito trabalhar sem registro. Vai ganhar um pouquinho mais, eu vou pagar o INSS. Eu vou abrir o MEI, microempreendedor individual. Eu abro mão do registro. Aí ele fica na firma 2 anos. Aí acaba o contrato, encerra o vínculo, ele vai lá na justiça. E ganha. É complicado isso aí. E ganha. Irmão, diante de Deus, se um crente faz um negócio desse, você pode esperar. É questão de tempo o juízo de Deus vir Isso é sobre amor de ele. Deus, né? Por isso muitas pessoas que formam igreja acontece pior. É questão de tempo. Ô, pastor Miguel, É questão de tempo. não quero tomar o seu tempo, lá na empresa que eu trabalho, lá se dá uma oportunidade para a pessoa aprender. Tira lá o cara do grupo lá e põe uma eletricista, um mecânico para aprender, e depois que os meninos saem, a gente fez o dever de função. Aí o que a empresa faz? Não dá mais oportunidade. Irmãos, muitas firmas, muitas empresas, empreendedores falem, abrem falência por causa disso aí. É porque a lei do trabalho é muito dura aqui no Brasil, né? Então, a lei é muito dura Muito dura. e é muito fácil de ser burlada. Não é porque tem muito trabalhador, vagabundo mesmo, que ele acha que ele está trabalhando, você entende? Ele se aproveita, faz de tudo, e depois, aí desse segundo desemprego, você entende? Ficou
Para poder ser mandado embora. E aí, Exatamente. você leva ele lá no sindicato, manda o sindicato fazer o acerto, eles fazem o acerto, daí 2 anos, ele entra na justiça contra ele, com mentira, e ainda vai ganhar mais uma vontade. Mas hoje mudou também, não é assim não. Hoje mudou muita coisa. É, Hoje o cara não ganha na justiça, tem que pagar todos os honorários do advogado. Antigamente ele fazia por lei, assim, agora pagava. Mas não perde. Eu não vi até hoje um dia desse. Sei lá, não perde. Olha só, irmãos, e eu vou aqui, agora nós vamos para esses conselhos práticos, e aqui nós estamos numa classe teológica. Então, não espere leite. É o tutano, né? Um alimento pesado. Às vezes fica até ruim de digerir. Mas nós, que estamos tendo acesso ao conhecimento da palavra de Deus, Tiago também cita isso, fazendo menção aos mestres, aos ensinadores, aqueles que tiveram a oportunidade de aprender. Uma vez que nós aprendemos esses pontos corretos do Evangelho e agimos ao contrário, o juízo é ainda maior. Tá pesado. É mais pesado. É mais pesado. Ó, eu e a minha esposa, nós temos 11 anos trabalhando com móveis de fibra. 11. Eu acho que eu 11 e ela está indo para 12. Ela começou antes de mim e eu aprendi com ela. Olha só. Todas as firmas que nós prestamos serviço explicavam que não havia o registro, que o ganho era por produção, era pela quantidade de peças, etc. E a gente sempre concordou. Uma firma uma vez fez uma jogada. Qual foi? A firma registrou, isso já tinha alguns anos que nós prestávamos serviço. A firma registrou a gente, deixou registrado um pouquinho tempo e mandou embora. E estavam fazendo isso com vários funcionários. Por quê? Pelo medo dos funcionários saírem e dizerem que deveria ter sido registrado, etc., e buscar os direitos, e eles terem os papéis provando que havia sido registrado, mas por pouco tempo, para não precisar pagar os direitos de anos de serviço prestado. Foi uma jogada da firma. Uma jogada. O que o pessoal do sindicato falou para todo mundo que trabalhava nessa firma na época? Quem levar na justiça vai ganhar um montão em cima. Vai ganhar porque foi uma jogada, foi de propósito e etc, etc. O que nós decidimos? Quando a gente entrou lá, não avisou que era sem registro? Avisou. Não avisou que não ia ter as questões férias, etc. Avisou. Depois quiseram registrar, que parecia que ia regularizar tudo e acabou desistindo, beleza. Só que quando nós entramos na firma, a gente concordou. Então, se eles estão fazendo jogada para prejudicar quem está querendo prejudicá-los e não cumprir o acordo, o problema é de quem não quer cumprir o acordo. Se a gente acordou, acabou. Vida de sério. Falando com o povo sindicato, nós não queremos saber disso. E vida de sério. Por quê? Porque nós optamos escolher por isso. Ah, Micael, irmãos, isso é muito pessoal. Eu conheço irmão que prefere ganhar um salário mínimo mês, que hoje é pouco, sim ou não? Sim. Para quem é um pai e uma mãe de família, é muito pouco. Aí a pessoa fala, eu prefiro ganhar um salário mínimo por mês e estar registrado. Amém. Você vai lá bater o cartão na hora combinada para entrar, na hora combinada para sair, e pronto. Ah, precisei de uma folga, o patrão não deu. Querido, tranquilo. É o combinado da pessoa que decide trabalhar de forma registrada, e é uma bênção. Se é um serviço honesto, se Deus está te dando o pão de cada dia ali, acabou, glória a Deus, aleluia. Bom, Micael, eu prefiro arriscar no autônomo.
Vai ter mês que vai receber, vai ter mês que vai cair, vai ter época que vai ganhar menos, vai ter época que vai ganhar pouco. Eu prefiro arriscar aqui. Amém também. Isso é muito pessoal. São questões que nós não podemos exigir do outro. Amém? Agora, fato é, Jesus diz que algumas pessoas vão ficar ricas. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Algumas pessoas Deus vai permitir ficar ricas. Mas é bíblico também que Deus permite a pessoa prosperar para que ela possa dividir, compartilhar com os outros. Mas é poucos, porque eu falo assim, tem muitas pessoas que têm muito medo, sim, de ser autônomo. Por quê? Eles querem ser registrados, eles querem aposentadoria, mas o cara registrado, ele não vai ter a chance de crescer, de ser um patrão, de se abrir uma profissão, sempre vai trabalhar com esse servicinho ali, não vai ter expandido a cabeça dele. Eu nunca fui registrado, eu trabalhei 19 anos no laboratório, nunca fui registrado. Eu aprendi a profissão e quis estudar e quis ser patrão. E aí foi crescendo naquilo. Irmãos, vai muito de pessoa para pessoa. Agora, o que é fato? A Mônica é uma pessoa, é cristã, é fiel, está na pobreza. Ela deve buscar melhorar? Deve. A pessoa é cristã, é fiel, é temente, ela ficou rica. O que ela deve fazer? Não confiar e apegar nas riquezas, dividir com quem precisa, porque, irmãos, verdade seja dita, quem compartilha o que tem sabe que na matemática de Deus, quanto mais você subtrai para dar para outro, mais Deus soma.